nossa ideia é fazer uma exposição hoje, ok? Vai ter aqui uma apresentação para os irmãos, para a gente poder ir conversando juntos. Lembrando que não é uma pregação eloquente, irmãos, é um estudo, tá? Então, vamos segurar um pouco aí. Atos capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 8. No final de junho, o pastor Josenildo ele esteve conversando comigo, expressando o desejo dele em fazer um mês escatológico, né, pastor? Onde as sextas-feiras seriam voltadas para esse tema. O que seria escatologia? Só para a gente fazer um breve esclarecimento. Pode deixar bem no primeiro slide, por favor, Pedro? Escatologia, irmãos, a palavra escatologia significa o estudo ou a doutrina das últimas coisas. E o que são as últimas coisas, senão o desenrolar da história pelas mãos de Deus? No estudo da escatologia, ou seja, no estudo das últimas coisas, é necessário que a gente entenda o seguinte: Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele está no controle da história. Deus, ele está no controle da minha vida de forma individual. Ele está no controle da nossa cidade, da nossa nação. Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Se Deus está no controle de todas as coisas, significa que no fim das contas, no fim dos tempos, a história vai terminar como Ele quer que termine, irmãos. Então, quem vai sair vitorioso? Não é o diabo. Não é, irmãos. Não são os inimigos de Deus. É o próprio Deus. Então, eu acho que já o primeiro motivo para a gente dar glória a Deus é esse, né? Deus está no controle de todas as coisas. Olha só, eu já vi muita gente batendo em teologia, irmãos. Eu acho que é bom a gente também partir desse princípio aqui, né? Eu sou suspeito de falar, já faz mais ou menos uns 10 anos que eu estou nesse ramo aí, né, estudando. E a teologia, ela serve, irmãos, para impedir que a gente fale abobrinha. Olha só por onde eu estou começando. Eu não preciso de teologia para ser salvo. Evidentemente que não. Eu não preciso nem saber ler. Eu não preciso nem enxergar para ser salvo, irmãos. Mas eu preciso de estudo bíblico. Eu preciso conhecer as Escrituras para não ter uma crença errada. Para não ter uma esperança errada. Então a gente já está partindo de alguns princípios, os irmãos vão entender o porquê que eu estou falando tudo isso daqui, daqui a pouquinho, tá? Outra coisa também que a gente precisa entender é o seguinte, irmãos, a nossa Bíblia, ela é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, não é assim? No Antigo Testamento, os crentes, eles tinham uma esperança, irmãos. Qual era a esperança dos crentes no Antigo Testamento? Quem sabe dizer? Um de cada vez, por favor, enquanto eu bebo água, tá? Qual era a esperança dos crentes no Antigo Testamento, irmãos? Messias. Exatamente. A esperança dos crentes no Antigo Testamento era uma esperança messiânica. Eles esperavam Jesus, irmãos. Lógico que não com esse nome, né? Eles esperavam o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Mas da onde surge essa ideia de ungido de Deus, de escolhido de Deus? Eu vou pedir a sua ajuda, Eric, por favor. Abre a Bíblia aí, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lê aí com voz de trovão para nós. Gênesis 3,15, tá? E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Irmãos, prestem atenção. Logo no princípio da história, nós temos a origem do pecado na raça humana. Todo mundo conhece a história. Deus, ele cria o homem, cria a mulher, cria todas as coisas, coloca o ser humano no jardim e fala: "Ó Adão, Eva, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem comer o que vocês quiserem, só não toque nessa árvore aqui." E como bons seres humanos, meus irmãos, onde foi que eles colocaram a mão? A árvore que Deus falou que não era para pôr a mão. Deus falou: "Não põe a mão lá, meu irmão." E eles foram lá e colocaram a mão lá. Eles desobedeceram a Deus e ali nasce o primeiro pecado. Irmãos,
a partir desse momento, a gente tem um dos eventos mais importantes da história da raça humana. Que evento é esse, irmãos? É o rompimento, presta atenção nisso aqui, é o rompimento da relação entre a criatura e o Criador. Vocês entendem? As irmãs que já foram mães sabem melhor disso do que nós, homens, né? Você fica grávida lá, quando a sua criança sai, tem aquele cordãozão umbilical, né? É a ligação da mãe com a criança. E é uma ligação tão íntima que a criança, ela divide até as vitaminas, a alimentação, né? Que a mãe acaba consumindo naquele período de gestação. Por que eu estou falando isso? Porque a ligação que a criatura, o homem e a mulher tinham com Deus, antes do pecado, era semelhante a um cordão umbilical. Só que agora, por conta do pecado, essa ligação foi rompida. Agora o ser humano, ele não é mais amigo de Deus, irmãos. Agora o ser humano, ele é inimigo de Deus. Vocês têm noção disso? O ser humano sem Cristo é inimigo de Deus. Só que Deus, irmãos, ele é sábio. Ele tem sabedoria. Ele não foi pego de surpresa pela serpente. Não foi um susto ali, nossa, a serpente é igual a festa junina, né? Olha a cobra! Não é isso não, irmãos. Deus, ele sabia de todas as coisas. Deus, ele já tinha o escape para a raça humana. E aí, quando o ser humano cai, Deus, ele desce no jardim como de costume, e ele faz uma promessa para Adão e uma promessa para Eva. Ele diz, olha, conforme o texto que o Eric leu, vocês caíram no pecado. Estou parafraseando Deus, imagina aqui o cenário, né? Deus falando com o homem e com a mulher. Vocês caíram no pecado. Vocês estão afastados de mim. Vocês caíram em desgraça. Irmãos, e aqui nós temos que entender a palavra morte. Adão e Eva, eles morreram instantaneamente. Porque a palavra morte significa separação. Agora eles estavam separados de Deus. Então imagina Deus olhando para Adão, Deus olhando para Eva e falando assim, olha, eu estou conversando com dois defuntos. Só que tem uma solução para vocês. E aí Deus, ele olha para eles e diz o seguinte, olha, da semente da mulher vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Sabe o que isso significa? Duas coisas. Na época que o Gênesis foi escrito, havia muitas guerras, muitas batalhas militares, né? E quando um rei era derrotado por outro rei, ele se curvava diante do rei vencedor, e o rei que venceu a batalha colocava o pé em cima da cabeça dele. Isso simbolizava vitória completa, irmãos. Rendição total. Imagina hoje, vamos trazer um exemplo para os dias de hoje. Um exemplo político aí, já que está na mídia. Imagina o Donald Trump entrando lá na Venezuela agora, prendendo o Maduro, e o Maduro se ajoelhando diante do Trump lá, e o Trump colocando os pés em cima da cabeça dele. É um exemplo para os irmãos entenderem, tá? Não é para causar polêmica, não. É só para os irmãos entenderem. E Deus, ele está deixando bem claro, olha, a vitória da semente da mulher vai ser tão grande que a serpente vai ser completamente submetida. Então Eva ouve aquilo ali e ela vai se encher de alegria e de esperança. Porque um dos castigos de Deus para o ser humano foi colocar eles do lado de fora do jardim. E para garantir que eles não retornassem para o jardim, o que Deus colocou lá mesmo, irmãos? Um anjo, não é? Para guardar o jardim. Então agora parece que Eva, ela tem esperança, olha, a gente pode voltar para o jardim de novo. E aí nasce o primeiro filho dela, o nome do primeiro filho de Eva era qual mesmo, irmãos? Jesus, irmãos. Qual que é? Caim. Irmãos, presta atenção nisso daqui que eu vou falar para vocês. O primeiro filho chamava Caim. Né? O segundo filho chamava-se Abel. O que significa Abel? Abel significa filho. Ela colocou todas as esperanças no primeiro filho. Porque na cabeça de Eva, aquele primeiro filho que se chamava Caim, era o responsável por pisar na cabeça da serpente, desfazer a bagunça do jardim e levar eles de volta para o paraíso, para o jardim do Éden. Tanto é que quando nasce o segundo filho, eles colocam simplesmente o nome de filho. Imagina, Reginaldo,
Você tem um filho agora, aí sua esposa pergunta, ei, qual o nome a gente coloca? Põe o nome dele de filho. Ô filho, filho. Por quê? Porque a esperança dela estava em Caim. Só que aí acontece a seguinte situação, os irmãos sabem disso, né? Caim, invejoso de Abel, ele vai lá e assassina Abel, irmãos. Ou seja, Caim não poderia ser o responsável por restabelecer a ligação entre Adão, Eva e Deus. Porque Caim pecou, igual Adão e Eva. Ele não poderia ser aquele personagem que pisaria na cabeça da serpente, irmãos, que desfaria a bagunça que aconteceu no Jardim do Éden. Não era Caim. E o tempo vai passando, assim como o tempo está passando aqui, né? E a Bíblia ela vai se desenrolando, de repente a gente chega na história de Noé. Depois, em Gênesis capítulo 12, a gente chega na história de Abraão. E Deus ele faz uma promessa para Abraão. Ele fala, Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu, que você não pode contar. Só que Deus faz uma promessa específica para ele. Ele fala, Abraão, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão, o que, irmãos? Benditas, exatamente, Cláudio. Todas as famílias da terra serão benditas. Prestem atenção, irmãos. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu perguntei de onde surgia aquela esperança messiânica. Por que os crentes do Antigo Testamento, eles esperavam esse tal de Messias? Esse tal de Messias, irmãos, ele foi prometido no Jardim do Éden, ele foi prometido na figura de Abraão, ele foi profetizado por Moisés, ele foi prometido também para Davi. Se você abrir a sua Bíblia agora, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 15, vai estar escrito Deus falando para Davi, né? Davi, da sua descendência não vai faltar trono. Ou seja, os seus descendentes serão reis para sempre. Eu vou dar um exemplo de como Deus ele é fiel nas promessas dele, irmãos. Domingo agora, para quem presta atenção no EBD, né, nós estudamos qual capítulo de Jeremias? 50 aí? 53? 52, né? E ali no finalzinho do capítulo nós temos a restauração de Joaquim, não é isso, Cláudio? Joaquim, ele era da descendência de Davi. Zedequias, ele não era descendente de Davi, e os governantes que vieram depois de Zedequias não eram da descendência de Davi. Só que Deus ele fala, eu disse que para Davi não faltaria sucessor. Então mais ou menos no ano 560, ele manda alguém buscar Joaquim. E Joaquim agora ele vai ser restaurado. Parece que a descendência de Davi estava sendo relembrada por Deus. E os judeus continuavam esperando esse Messias. E por vários séculos, irmãos, eles vão continuar esperando esse Messias. O filho de Davi, o prometido por Deus, o profeta igual Moisés. Inclusive, vão surgir vários homens, irmãos, na história de Israel que vão travar guerras contra o Império Persa, contra o Império Babilônico também, contra o Império Macedônico, contra o Império Romano. E eles vão dizer, esse é o Messias, só que eles morreram. E tudo ficou por ali mesmo. Aquelas revoltas duraram algum tempo e depois foram contidas. Até o momento em que Jesus ele nasce. Até o momento em que o anjo fala com uma adolescente virgem e diz para ela, você vai ficar grávida. E esse varão que vai nascer de você é o prometido por Deus. Prometido na onde, irmãos? Lá no Jardim do Éden. Olha só o caminho que a gente está trilhando. Prestem bem atenção. E aí Jesus ele nasce, Jesus ele vai viver basicamente 30 anos no anonimato, se preparando para o seu ministério. E aí, mais ou menos nos 30 anos, no 30º ano de Jesus, ele vai ser batizado por João Batista. João Batista mergulha Jesus no Rio Jordão. Ali o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea como pomba e a revolução começa, irmãos. Aquilo que Jesus havia prometido, aliás, aquilo que o Deus Pai havia prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está começando agora.
Parece que o negócio fica plausível, tocável. Tanto é que João ele vai falar sobre isso. Olha, a primeira epístola de João, no capítulo 1, ele vai dizer acerca daquilo que vimos, nós tocamos, nós experimentamos. Irmãos, a Bíblia ela vai descrevendo, e tem um autor que ele diz, e essa é a mais pura realidade, ele vai dizer que o fio condutor das Escrituras é o próprio Jesus. Jesus, ele é o tema central de toda a Bíblia, irmãos. E eu digo mais, Jesus, ele é o tema central de toda a história humana. Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é nele, irmãos. Vamos entender isso. Então percebam, eu comecei dizendo que Deus está no controle da história, mesmo diante das maiores desgraças. Irmãos, nos olhos humanos, quando Adão e Eva caem, se fosse eu ia tacar fogo neles, irmãos. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês faria a mesma coisa. Pô, Adão tá me tirando, cara. Eu mandei ele não colocar a mão naquela árvore. Ele vai lá e põe a mão naquela árvore. Não é isso? Só que Deus, ele faz diferente. Deus, ele promove um escape. Eu não sei depois de quantos anos, alguns dizem 5.000 anos, 10.000 anos depois de Adão, Jesus chega no cenário da história. Depois Jesus, ele faz todas aquelas maravilhas, né? 3 anos e meio. Jesus, ele vai ser crucificado, irmãos. Eles vão matar Jesus. Só que diferentemente de outros revolucionários, eu não disse que os judeus escolheram alguns messias. Eu disse isso para os irmãos. Quem está atento, prestou atenção no que eu falei. Diferentemente dos outros, Jesus, ele morre também. Só que tem um evento extraordinário para mim e para você, irmãos. Jesus, ele não fica no túmulo. Jesus, ele ressuscita. E essa é a maior prova de que ele é o Messias, irmãos. Irmãos, só que a morte de Jesus, ela inaugura algo, que é aquilo que nós chamamos de últimos dias. Lembra lá de Joel, capítulo 2? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, não é isso? Irmãos, desde a morte e ressurreição de Jesus até o dia de hoje, nós estamos vivendo nos últimos dias. Ah, Cristian, mas são muitos últimos dias, né? 2.000 anos de últimos dias. Irmãos, é isso mesmo. Deus está desenrolando a história de acordo com a vontade dele. Só que o negócio não para por aí. Jesus, ele vai ressuscitar. E a Bíblia vai dizer que ele vai ficar mais ou menos 40 dias ensinando os discípulos. Ele vai lá, conversa com um, vai lá, conversa com outro, prega um sermão. E agora a gente vai chegar em Atos capítulo 1. Antes de eu explicar Atos capítulo 1, eu quero dizer para os irmãos o seguinte. O tema da mensagem, do estudo de hoje, é a expectativa da igreja pelo retorno de Cristo. Irmão, o que é expectar? O que é expectativa? Presta atenção. Estou falando muito, presta atenção. Por quê? Porque é bom prestar atenção, né, pastor? O que é expectativa? Expectativa é expectar, é você esperar de uma forma tão amorosa assim que você chega a respirar fundo. Não parece até com aquela palavra expectorante? Que às vezes a gente dá para a criançada, né? Então, expectar, expectativa diz respeito a uma espera profunda que faz você suspirar, de ansiedade. Então, qual é o sentimento que a igreja de Cristo tem que ter? A expectativa. Nós temos que esperar o retorno de Cristo de forma expectante. Ok? Muda para nós aí, Pedro, por favor. E aí agora a gente chega em Atos capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Prestem atenção, eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo. Versículo 6. Lhe perguntaram: Senhor, eles estão falando com Jesus, será este o tempo em que irás restaurar o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para si, não é isso? Conforme a sua própria autoridade. No versículo 8 ele diz:
mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Imagina a visão dos discípulos, irmãos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, ou dois homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que dentre vocês foi elevado até o céu, do mesmo modo ele vai voltar. Olha a promessa de Deus por meio de dois anjos, irmãos. Eu até coloquei uma imagem ali, né? Jesus subindo, os anjos conversando com os discípulos e explicando que da forma gloriosa como Jesus sobe, ele desce de novo. Jesus ele já havia deixado bem claro que iria para o Pai, mas que retornaria para buscar os seus discípulos. Não é isso? Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei, vos trarei para mim. Essa é a mensagem de Deus. Mas prestem atenção. Jesus ele vai subir diante dos discípulos. Imagina só, pastor, eu estou falando com vocês aqui, eu começo a subir, ia ser esquisito. Mas com Jesus não foi, irmãos. A Bíblia vai mostrar que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele foi elevado às alturas. E olha só que coisa gloriosa, irmãos. Da mesma forma que Jesus subiu, nós também subiremos. Ah, mas e se eu morrer, Christian? A gente vai conversar sobre isso também. Só que esse diálogo, irmãos, nós pentecostais, a gente gosta muito do capítulo 2, não é? De Atos dos Apóstolos. Aí foram vistas sobre eles línguas repartidas. Como eu amo esse capítulo, irmãos. Eu amo de verdade. Mas o capítulo 1, meus amigos, versículo 6, presta atenção. Tinha uma multidão diante de Jesus. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Imagina Jesus aparecendo aqui agora e falando: irmã Maria, faz uma pergunta para mim. A pergunta que você quiser. Imagina, Regina, faz a pergunta que você quiser. E aí alguém no meio da multidão levanta a mão e fala: Jesus, vai ser nesse tempo que você vai devolver o reino a Israel? Vocês entenderam a pergunta dos discípulos? Eu entendi, não é uma pergunta idiota, irmãos. Presta atenção. Eu comecei a aula dizendo que a expectativa do Antigo Testamento era o retorno de Jesus. Aliás, a vinda do Messias. Por quê? Porque todo judeu sabia que quando o Messias se manifestasse, ele se manifestaria para reinar no mundo inteiro. Todo judeu sabia disso. Só que, de repentemente, como a gente está vendo em Jeremias, o capítulo 42 de Jeremias e o capítulo 51 e 52 de Jeremias nos mostram isso. Judá caindo, sendo devastada, sendo devorada pelo rei Nabucodonosor, irmãos. Agora parece que a promessa de Deus foi frustrada. Parece que o Messias não tem mais para onde vir, irmãos. O negócio está ficando esquisito para os judeus. Então todo judeu assumiu a seguinte crença, e era uma crença bíblica: quando o Messias vier, presta atenção, quando o Messias se manifestar, Israel vai ter um rei de novo, Israel não vai ser vassalo de outro reino, e nós seremos os maiorais do mundo inteiro. Esse era o pensamento do judeu comum da época de Jesus e antes de Jesus. Eles esperavam ansiosamente a vinda do Messias. Todos os dias, os judeus tinham uma oração, pedindo a Deus para que eles pudessem ver o dia do Messias. Por isso que
que Isabel e Zacarias vão dar glória a Deus, irmãos. Eles vão dizer: bendito é Deus que permitiu que eu visse o Messias antes de ir para a sepultura. A maior esperança do judeu era essa, irmãos. E eles esperavam, porque eles alinhavam duas coisas. Primeiro, quando o Messias vir, Israel vai ser recuperado. Segundo, quando o Messias vir, todas as guerras vão acabar, haverá paz no mundo e haverá o final de todas as coisas. A ressurreição final, né, seja lá a forma como nós queiramos encarar. Mas eles sabiam que o Messias traria guerra. Presta atenção nisso, irmãos. Eles sabiam que o Messias traria guerra, destruiria os inimigos de Israel e estabeleceria um reinado de paz. E agora os judeus ali, né, os discípulos de Jesus que não deixaram de ser judeus, eles estavam mostrando para Jesus essa preocupação. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Só que Jesus foi crucificado, irmãos. Por mais que Jesus tivesse ressuscitado, eles ainda esperavam o Messias do cavalo branco, irmãos. Eles ainda esperavam o Messias que fosse arrebentar com Roma, que fosse arrebentar com todos os impérios, ia tomar o poder, a força em Israel. Eles esperavam isso. E aí eles perguntam: e aí, Jesus? Vai ser nesse tempo, né? Jesus estava dando um sermão. Ele estava falando sobre o futuro, sobre o que ele queria para os discípulos. É por isso que os discípulos perguntam isso para ele. Só que Jesus não responde, irmãos. Jesus ele dá uma outra resposta, diferente daquilo que os discípulos esperavam. O que Jesus responde para eles? Não é da sua conta. Presta atenção aí, no versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos, ou as épocas, ou as estações, que o Pai reservou para si, pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, não é da conta de vocês. Eu vou restaurar o reino. Ele não está dizendo que não vai restaurar. Ele não está dizendo que essa expectativa que eles tinham não vai acontecer. Muito pelo contrário. Ele só está corrigindo o foco dos discípulos. E ao invés de dizer o que iria acontecer, ou quando ele retornaria, ou quando Israel seria restaurada, olha a resposta complementar de Jesus no versículo de número 8. Mas, não é da conta de vocês, Reginaldo, mas vocês receberão poder que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, qual é a mensagem de Jesus para a igreja, irmãos? Eu vou voltar. Mas enquanto eu não volto, vocês serão as minhas testemunhas. E preste atenção nessa palavra, irmãos. Testemunhar. Eu creio que os irmãos já ouviram isso diversas vezes. Eu já falei disso diversas vezes. A palavra no original, no idioma original que o Novo Testamento foi escrito, é mártir. Mártir é aquele que experimenta uma verdade tão genuína, tão insofismável, ou que não pode ser desvirtuada, que ele está disposto a morrer por aquilo ali. Então, calma aí, não dorme não, Zé Filter. Tô brincando. Ele experimenta uma verdade tão grande, tão profunda, que ele está disposto a morrer por aquilo ali, irmãos. Quem aqui está disposto a morrer por uma mentira? Quem aqui, irmãos, está disposto a morrer por um mito? Quem aqui está disposto a morrer pelo ET de Varginha, Pedrão? Ou pelo Saci Pererê, né? A gente sabe que é mito, né? Folclore, mitologia brasileira. Nós sabemos que não tem fundo de verdade. Mas os discípulos morreram pelo Evangelho de Cristo. Mas os pais da igreja morreram pelo Evangelho de Cristo. Irmãos, e ao longo da história, são 2000 anos de cristianismo. E em 2000 anos de cristianismo, ressoa uma frase muito famosa de um dos pais da igreja que era chamado Tertuliano.
Ele dizia o seguinte: o sangue dos crentes, ou o sangue dos mártires, é a semente da igreja. Ou seja, o quanto mais o mundo persegue a igreja, mais ela cresce. O quanto mais os crentes sofrem, mais robusta fica a igreja. Olha só que verdade genuína, irmãos. Está refletindo diretamente o que Jesus disse. Ele disse para os discípulos: olha, não fica tentando adivinhar quando eu vou voltar. Eu vou voltar. Espere a minha volta. Mas não seja passivo. Você tem uma missão, Eric. Qual é a sua missão? Ser testemunha. Captou a mensagem. A nossa missão, a minha missão, irmãos, é ser testemunha de Cristo. Então percebam, alguém pode dizer: eu espero Jesus, eu amo Jesus, eu oro para Jesus voltar. Mas se você não faz nada pelo reino de Deus, a sua esperança é mentirosa. Eu sei que é forte, irmãos, eu sei que é. Mas a palavra nos mostra isso. A palavra nos demonstra isso. Enquanto nós esperamos Jesus, nós temos que cumprir o nosso propósito neste mundo, que é testemunhar o Evangelho de Cristo, mesmo diante da morte, mesmo diante do martírio, irmãos. Que é você chegar ao extremo de ser testemunha. Eu não estou disposto a morrer por uma mentira, mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências pelo Evangelho de Cristo, irmãos. Eu estou disposto, e eu sei que vocês também estão comigo nessa, irmãos, a enfrentar perseguição. Eu vou prender você porque você está pregando a palavra de Deus. Prenda. Vou continuar pregando dentro da cadeia. Vou continuar falando algemado. Mas eu vou continuar falando, porque nós somos testemunhas, irmãos. Nós somos testemunhas de Cristo, do Evangelho de Cristo. Nós somos testemunhas. Versículo 11, olha aí na Bíblia de vocês. E esses anjos, eles disseram para os discípulos: por que vocês estão olhando para o alto? Irmãos, presta atenção na cena. Os discípulos estavam lá assim. Jesus subia, até engraçado, né? Sabe quando você passa na rua e tem um funcionário de uma certa empresa pública aí, né? Vulgo prefeitura. Aí tem um trabalhando e 10 olhando. Imagina um anjo chegando ali e falando: por que você está olhando ele cavar o buraco e não ajuda ele, né? É mais ou menos isso, irmãos. Então os anjos olham para os discípulos e dizem para eles: por que vocês estão olhando para cima? Vai fazer o que ele mandou. Irmãos, é um puxãozão de orelha para os discípulos. Só que tem uma promessa tremenda, irmãos. Ele está dizendo: olha, do mesmo modo como vocês estão vendo Jesus subir, é da forma que ele vai descer, irmãos. É de surpresa, é de repente, mas vai acontecer. Mas já passou 2000 anos e ele não voltou. Espera um pouco mais que ele vai voltar. Irmãos, não é promessa de político. Não é promessa, irmãos, de pilantra, desculpa o termo. Não é, irmãos. É Jesus quem disse que vai acontecer. E ele vai voltar, irmãos. Na hora dele. Não é na minha hora. É na hora dele, irmãos. Mas ele vai voltar. Do mesmo modo como ele subiu, ele vai voltar. Irmãos, essa promessa para os discípulos é sensacional. Não se preocupem. Ele vai voltar. Não se preocupem, ele vai voltar. Mas façam o que ele mandou vocês fazerem. Cumpram a sua missão, porque ele vai voltar. E aí Jesus ele dá várias parábolas, né, explicando toda essa história, né? Ele conta a parábola, por exemplo, do servo infiel, ou outras parábolas. Ele vai dizer: olha, um senhor ele deixou seus servos trabalhando na sua propriedade e viajou. Aí quando ele estava longe, os servos começaram a disfarçar o trabalho, né? Um começou a brigar, o outro começou a dormir, o outro começou a faltar. De repente o senhor volta e acha todo mundo ali à vontade, né? Imagina você, chefe da sua empresa, você pega lá o seu funcionário mexendo no WhatsApp na hora que não é para mexer. Irmãos, é a mesmíssima coisa.
quando nosso Senhor voltar, quando o Senhor da vinha regressar, Ele quer achar o vinheteiro cuidando da vinha que Ele deixou para cuidar. Vocês estão entendendo? Quando Jesus retornar, Ele quer achar eu e você cuidando da terra, cuidando da vinha, trabalhando intensamente. Imagina, pastor, o senhor ali, né? Poderoso chefão do depósito, né? Chega lá amanhã de manhã, não sei se vai abrir amanhã de manhã, 9 horas da manhã, e cadê os funcionários? Tudo dormindo. Imagina só. Eu acho que o pastor não ia gostar. Eu acho que o senhor não ia gostar. Eu vou ali fazer uma entrega e já volto. Aí o pastor volta, está no depósito com as portas fechadas, né? E todo mundo dormindo. Não ia gostar, eu não gostaria. Se o pastor não iria gostar e eu também não, imagina Jesus, irmãos. Imagina ele voltar agora para a vinha dele e ver nós, os vinhateiros, os trabalhadores da vinha, distraídos. Vamos para a segunda parte. Pula para nós aí, Pedrão, por favor. Abra sua Bíblia agora comigo, em primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. A gente vai ler, a gente vai expor do versículo 13 até o versículo 17, aliás, versículo 18, do 13 ao 18. Irmãos, o apóstolo Paulo ele vai escrever a epístola aos Tessalonicenses para corrigir algumas doutrinas erradas daqueles crentes. Eles eram crentes muito bons, porém, eles achavam que Jesus já tinha voltado, irmãos. Alguém chegou lá em Tessalônica dizendo, gente, Jesus voltou e vocês ficaram. Alguém já sonhou com isso aí? Que Jesus voltou e você ficou? Eu já sonhei. É terrível, né, Imagininho? Desesperador, eu até acordo quando acontece isso. Então, para os crentes de Tessalônica, alguém disse isso. E o apóstolo Paulo viu a necessidade de, no capítulo 4, explicar como vai ser o retorno de Jesus, irmãos. Primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai dizer que nós temos a grande esperança. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, o versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, para que vocês não sintam tristeza como os demais, que não têm esperança. Irmãos, o que é um ignorante? O que é um ignorante, Cláudio? Pessoa que não tem conhecimento da verdade. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, muito pelo contrário. Eu quero que vocês tenham conhecimento, irmãos. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Conhecimento. Por isso que eu comecei a aula falando que o conhecimento bíblico é necessário para a gente não falar abobrinha. Para a gente não marcar a volta de Jesus. Não tem um monte de denominação que fez isso aí na história da igreja? Jesus vai voltar tal dia. Aí todo mundo vendia suas coisas, menos a liderança daquela seita, né? Estava todo mundo lá cheio de bem material. Mas os membros estavam tudo sem casa, sem carro, sem bicicleta, porque vendeu tudo. Jesus vai voltar tal dia mesmo, né? O apóstolo Paulo estava preocupado com isso. Então ele estava dizendo, vocês estão certos em ter essa esperança. Nós temos esperança. Nós não somos como o mundo, irmãos. Nós sabemos que Jesus vai voltar. E qual é uma das grandes diferenças entre nós cristãos e o mundo, irmãos? Irmãos, quando eu morrer, eu sei que eu vou encontrar os santos do passado lá no céu. Eu sei que eu vou encontrar a igreja do Motorão um dia lá no céu. Eu sei disso, irmãos. E nós precisamos ter essa esperança. Esses dias eu estava na internet, né? E aí eu vi o velório de uma crente. E o que mais me chamou a atenção foi que eles não estavam tristes e chorando. Eles estavam cantando aquele corinho, né? Jesus, cavaleiro do céu, nunca perdeu uma peleja, sabe? No campo de barulho. O negócio começou a mudar ali, né? Todo mundo dando... Irmãos, imagina só, o enterro do crente.
A gente vai se encontrar já já, né, pastor? E é para sempre. Vocês entendem isso, irmãos? Então o apóstolo Paulo está dizendo, nós temos esperança, irmãos. A morte não é um adeus, é um até logo. E vai passar rapidinho. A nossa vida aqui, a nossa existência aqui, irmãos, é completamente passageira. Nós não tememos a morte. O apóstolo Paulo falou isso várias vezes. Olha, para mim morrer é lucro. É lucro, irmãos. Porque nós estaremos com Cristo eternamente. Só que o apóstolo Paulo, ele continua. Versículo 14. Presta atenção. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Irmãos, ele não está falando de dormir não, irmãos. Ele está falando de morrer. Por que a Bíblia fala de dormir, né? Os que dormem. Nós, na língua portuguesa, chamamos isso de eufemismo. É uma figura de linguagem quando você quer suavizar o impacto de uma palavra. Então, ao invés da gente falar que fulano morreu, a gente fala que dormiu, que descansou. Não é isso? Olha, fulano foi preso ou foi encarcerado. Tem um tom diferente, né? Morrer, descansar, dormir. Então aqui é um eufemismo, porque o apóstolo Paulo, ele está tratando disso aqui com muito cuidado. Entendem? Então ele está dizendo, olha, Jesus morreu e ressuscitou. E essa é a garantia, Eric, que a gente vai ressuscitar também. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Irmãos, a maior garantia de que o cristianismo é a religião de verdade, a religião de Deus, é a ressurreição de Cristo, irmãos. Sem ela, a nossa fé cai por terra. E Jesus, ele está deixando, aliás, o apóstolo Paulo está deixando bem claro. Ele está dizendo, se Jesus morreu e ressuscitou, vocês podem ter certeza que os mortos em Cristo ressuscitarão com ele. Lembra lá no capítulo 11 do Evangelho de João? Jesus, ele olha para a irmã de Lázaro e diz, fulana, Marta, Maria, ele há de ressuscitar. E qual é a resposta delas? Quem lembra? Eu ouvi alguém falando. Fala mais alto. Não, quase, irmão. Ele vai ressuscitar na ressurreição Do último dia. Do último dia. Ela fala para Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E qual a resposta de Jesus, irmãos? Fico até arrepiado aqui. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Irmãos, é coisa grande, né? A esperança dela estava na frente dela, irmãos. Materializada. E agora, Jesus está dizendo, ele vai ressuscitar, irmãos. E esse milagre da ressurreição de Lázaro, não é só um milagrinho não, tá, irmãos? Quando Jesus chega lá no túmulo e dá um grito, Lázaro, vem para fora. Jesus está mostrando o seguinte, eu tenho poder sobre a vida e eu tenho poder sobre a morte. Quando Jesus acalma a tempestade no mar, ele estava mostrando, eu tenho poder sobre a natureza. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está falando, eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Eu sou, por isso que ele fala, eu sou. Irmãos, o eu sou de Jesus não é igual ao nosso eu sou. Quem sou eu? Não sou ninguém na fila do pão. Mas o eu sou de Jesus, irmãos, é o eu sou de verdade. É o eu sou aquele que estava na árvore que estava, desculpa que eu esqueci o termo, né? Na árvore que estava pegando fogo, lá no deserto, na sarça ardente, eu sou aquele que se manifestou a Moisés. Eu sou aquele que abriu o mar vermelho. Eu sou aquele que fez fogo descer do céu. Irmãos, essas são as palavras de Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Olha que coisa gloriosa, meus amigos. Jesus é a ressurreição, irmãos. O seu parente, o seu amigo que morreu em Cristo, irmãos, ele vai ressuscitar. Porque o eu sou trará a ressurreição para ele. Mas vamos continuar. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra de quem? Do Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, não sou eu que estou inventando isso, tá? É Deus. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
presta atenção, nós que ficarmos vivos naquele dia que Jesus voltar no arrebatamento, de forma nenhuma nós precederemos os que dormem. Ou seja, a gente não vai preceder aqueles que morreram. Na verdade é o contrário. E agora vem basicamente o ponto mais alto do texto. Presta atenção no versículo 16, irmãos. Porquanto o mesmo Senhor, ou seja, o mesmo Senhor que morreu e ressuscitou, por isso que ele usa a palavra mesmo aí, tá? Dada a palavra de ordem pelo Deus Pai, ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, não é? Ele descerá. Qual que é a palavra, irmãos? Ele descerá. O que a gente acabou de falar em Atos capítulo 1, versículo 8, 9, irmãos, 10 e 11? Do mesmo modo como ele sobe, ele desce. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, para vocês não se confundirem como vai ser o retorno de Jesus, presta atenção, os mortos eles ainda não ressuscitaram, então Jesus ele ainda não voltou, mas quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. Presta atenção nessa mensagem, irmãos. Ah, mas e o crente que estava lá no Titanic, que está a quase 6.000 metros debaixo do mar? O que vai acontecer com ele, Eric? Vai ressuscitar. E o crente lá da igreja primitiva, que o leão devorou ele? E o crente que foi cremado? Sabe o que vai acontecer, irmãos? Deus, ele é Deus. Deus, ele vai reunir todas as células, vai criar um corpo glorificado, e aquela alma vai assumir aquele corpo novamente, e vai subir junto com a gente, irmãos. Os mortos e os vivos serão os mortos ressuscitados, transformados, e os vivos serão... E os vivos serão transformados, irmãos. Glorificados, irmãos. Presta atenção, irmãos, nessa mensagem gloriosa. Então os nossos parentes, nossos amigos, que foram embora, irmãos, em Cristo Jesus, eles serão ressuscitados. Nós encontraremos com eles nos ares, junto com Cristo, irmãos. Porque o próprio Jesus vai tirar o crente da terra. Não para por aí. O mesmo Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, termina aí, gente, por favor. E assim, Estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre. Quem aqui já leu Conto de Fadas? Bom, os contos de fadas existem, irmãos. Aí, ó. Não termina lá. E foram felizes para sempre. Irmãos, estaremos com Jesus para sempre. A palavra arrebatar está aqui no nosso slide. Se os irmãos quiserem, depois eu compartilho com vocês. A palavra arrebatar no grego é harpazo. O que é o harpazo, irmãos? É o tomar a força. Quando eu era criança, eu ouvi um pastor dizendo isso, e eu gravei aquilo ali de uma forma que até hoje eu imagino um arrebatamento assim, né? Esse pastor, ele tinha um filho de uns 5, 6 anos, e um dia o filho dele perguntou: pai, como que vai ser o arrebatamento? Aí o pai dele tinha um imã grande, pastor, e um monte daquelas bolinhas de ferro, sabe, que tem naquelas rodinhas de rolimã, estava tudo espalhadinho. Aí ele colocou essas bolinhas de ferro na areia, assim, tem um pouco areia, e passou o imã, Eric. O que aconteceu com as bolinhas? Foi tudo pro imã. Aí ele falou: filho, o arrebatamento vai ser assim. É tomar a força. Irmãos, o diabo não vai segurar você pelo pé, não, irmãos. Não tem nada que possa nos conter. Porque quem vai subir não sou eu. É Jesus que vai nos tirar da terra, irmãos. Pelo poder do Espírito Santo. Então, tomar a força. Olha a imagem que eu deixei ali. Isso aqui é uma imagem de arte sacra, tá? Arte sagrada. Essa imagem representa a parousia. O que é parousia, irmãos? Eu sei que boa parte de vocês já ouviu esse termo. Parousia é o retorno glorioso de Jesus, irmãos.
que é o retorno glorioso de Jesus? Jesus, ele foi visto nesse mundo com os pés sujos, cheios de lama, pastor. Jesus, ele foi visto nesse mundo apanhando, sangrando, sofrendo, chorando, suando sangue. Só que agora, quando Jesus ele retorna, irmãos, a Bíblia vai dizer que todo olho o verá. Vai ter alegria quando Jesus voltar, Eric? Para os crentes, sim. Mas o texto bíblico vai dizer: e as nações se lamentarão. Porque agora, irmãos, independentemente do poder do anticristo, ele não vai conseguir pregar Jesus numa cruz. O Império Romano ou qualquer outra nação que seja, não terá poder contra o nosso Cristo. Ele vai vir para julgar, ele vai vir para subjulgar, porque agora ele vai vir reinar, com todo o poder que ele tem. Lembra quando Jesus olha para Pedro, pastor, e ele olha e diz: Pedro, fica quieto no seu canto, se eu quisesse, Deus mandaria agora 12 legiões de anjos. Agora na parousia, Jesus ele vem com muito mais que 12 legiões. Jesus ele vai vir com a igreja, e Jesus ele vai vir com todos os exércitos celestiais. E ninguém vai parar Jesus, irmãos. Os inimigos de Deus estarão sujeitos debaixo dos pés dele. Vamos terminar essa mensagem. Vamos terminar no tempo certinho. 1 aos Coríntios, passa o slide, meu amigo Pedro. 1 aos Coríntios, não é Corinthians, né, irmãos? É Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, meus amados. No versículo 50 até o versículo 58. É versículo pra caramba, né, nesse capítulo, porque o apóstolo Paulo ele estava explicando a natureza da ressurreição dos crentes. A partir do versículo 50. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando aqui, ok? Versículo 50. Isto eu afirmo. Olha o que o apóstolo está dizendo. Isto eu afirmo. O que é afirmar? Eu estou dizendo uma coisa da qual eu não tenho dúvida. Lá no meu serviço, às vezes a gente faz uma pergunta para alguém, a pessoa fala: eu acho que isso, eu acho que aquilo. Quem acha não sabe de nada, né? O apóstolo Paulo não achava. Não é acheologia. Ele tinha certeza. Então o apóstolo Paulo está dizendo: isto eu afirmo, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue. Esse corpinho fraco que a gente tem, irmãos, sujeito a pneumonias, sujeitos a vírus e bactérias, não vai herdar o reino de Deus, irmãos. Nem a corrupção pode herdar a incorrupção. O que é corrupção, irmãos? Não é aquela corrupção do cunho político, não, que ele está falando. A palavra corrupção, cara, a gente pode trocar ela por decomposição. Meu corpo é tão miserável que se eu morrer agora, depois de 24 horas, ninguém ia aguentar ficar aqui, né? Com fedor, né? O estado de putrefação, o corpo completamente podre, comido por bactérias, ia ficar somente os meus ossos e talvez os cabelos e as unhas. Só que o apóstolo Paulo está dizendo: esse corpo frágil, esse corpo sofrido, às vezes enrugado, não vai herdar o reino de Deus. Presta atenção, irmãos. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. A única fofoca boa, irmãos. Eis que vos digo um mistério. Versículo 51. Nem todos dormiremos. Ele está dizendo que nem todos morreremos, mas transformados seremos. Olha o que ele está dizendo. Gente, eu vou contar um segredinho para vocês. Alguns crentes não passarão pela morte, mas todos nós seremos transformados. Porque corrupção não herda incorrupção. Carne e sangue não herdam o reino de Deus.
Versículo 52, e eu amo esse versículo de coração. Será no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, igualzinho a gente leu em Tessalonicenses 4, não é? A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. O que está escrito aí? No ouvido. Perfeitos ou incorruptíveis. E nós seremos transformados. Ou seja, eu vou voltar naquela história do Titanic, né? Deus vai pegar as células daquele crente e vai reorganizar tudo, porque ele é Deus. E vai ser um corpo transformado. Muitos crentes do passado eram contra o transplante de órgãos, né? Não se preocupa não, irmãos. Pode transportar órgão. Só transporta até o cérebro, se você quiser, né? Deus ele vai fazer tudo novo de novo. E vai ser transformado. Porque nós estaremos com Jesus para sempre, irmãos. Esse corpinho velho aqui não aguenta sempre, irmãos. No máximo 80, 90 anos. Mas nós estaremos com Deus para sempre. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista do quê? Incorruptibilidade. É quase um palavrão, né? É um palavrão, uma palavra grande? Incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. Agora o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Aquilo que começou no Éden vai terminar aqui. Porque Jesus está no controle. Porque Jesus domina. E quando este corpo, olha o versículo 54, meus amigos. E quando este corpo se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, versículo 54 ainda. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela... Irmãos, tragada foi a morte pela... vitória. Oh, glória a Deus, irmãos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem pode zombar da morte entre nós, irmãos? Todos nós estamos sujeitos a ela. Anteontem, Kim Jong-un, aliás, Vladimir Putin e Xi Jinping estavam conversando no encontro do centenário não, 70 anos da libertação da China pelo Japão, né? Onde o Japão invade a China, depois eles conseguem se livrar do Japão. E a conversa deles era o seguinte: olha, hoje o homem pode viver até 150 anos com os transplantes de órgãos, com o avanço da medicina. Eles estavam, louvando a medicina, louvando a ciência. Isso realmente é louvável, irmãos. Mas nós ainda somos corruptíveis. Nós ainda morremos, irmãos. Nós ainda estamos sujeitos a doenças. Nós ainda estamos sujeitos a desgraças. Irmãos, nós ainda estamos sujeitos a corrupção física. Nós ainda envelhecemos. Cada minuto, cada segundo, nós estamos mais próximos da morte. Irmãos, você de hoje, o seu corpo de hoje não é o mesmo corpo de 10 anos atrás. Todas as suas células foram trocadas e você envelhece dia após dia. Porque nós somos mortais e corruptíveis. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando Jesus voltar, quando a trombeta soar, aquilo que é mortal se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é fraco vai se revestir de fortaleza. Nós seremos transformados, perfeitos em Cristo, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Aliás, ele diz o seguinte, né? Hoje nós vemos em parte, como no espelho, mas quando vier o que é perfeito, nós veremos de forma completa. Irmãos, nós somos limitados hoje pela nossa condição pecaminosa.
Nós somos limitados pela nossa condição de fraqueza. E agora, quando o apóstolo Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O que é um aguilhão, irmãos? Um aguilhão é uma lança que servia para espetar animais. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, a morte, ela tem um golpe mortal. O pecado, ele tem um golpe mortal. E esse golpe, ele vai ser irrisório para nós, no retorno de Cristo. E aí no versículo 56 ele continua: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E no versículo 57 ele diz: graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, eu vou terminar minha mensagem nisso aqui. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, falando a respeito da esperança da igreja. Jesus vai voltar, nós seremos transformados, os mortos serão ressuscitados, só que o negócio não para por aí. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, abundantes. Na onde? Na obra do Senhor. Não é na sua casa, não. Não é na sua casa. É na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, assim como Jesus disse: olha, não é da sua conta quando eu vou voltar. Você tem que testemunhar. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu estou dizendo um mistério para vocês. Nós vamos ressuscitar. Nós seremos transformados. Mas nós temos uma missão, e uma missão que não pode parar. Nós temos que nos manter firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque na obra do Senhor o nosso trabalho não é vão. Irmãos, Deus não paga atrasado. Pode ter certeza. Nosso trabalho na obra não é vão. Então, a expectativa da igreja, irmãos, do retorno de Cristo, ela é presente. Ao longo da história da igreja, a igreja sempre esperou Jesus. Mas junto com a esperança, presta atenção, junto com a esperança, nós carregamos uma missão. Junto com a esperança, com a expectação, com a expectativa, nós carregamos um papel, irmãos. E para soldado, missão dada é missão cumprida, não é? Irmãos, não tem negócio com a missão que Deus nos deu. Não tem como dizer: espera um pouquinho, deixa eu enterrar meu pai. Espera um pouquinho, deixa eu resolver a minha vida. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus, irmãos. Então presta atenção. Nós temos a expectativa, mas nós temos a missão. A nossa missão é ser testemunha. A nossa missão é ser sal. A nossa missão é ser luz. A nossa missão é influenciar em todos os campos. Trancados e trancafiados dentro dos templos, nós não influenciaremos ninguém. Nós temos que fazer o nosso papel, irmãos. Cumprir a nossa missão e aguardar o retorno de Cristo. Amém, meus irmãos? Encerramos a mensagem agora, 8:55. Que Deus abençoe a igreja, amém? Até a próxima, se Deus quiser. Amém?